Agora vamos começar a falar do boi pintadinho, o boi pintadinho da nossa cidade. Esse boi tem várias histórias, esse boi. Esse boi, no passado, ele só saía no Carnaval de Pádua, só no Carnaval de Pádua. Que nós, aqui é uma cidade, que a nossa cidade, quando esse boi começou a sair em Pádua, a cidade só tinha uma ponte só tinha uma ponte. Aí esse boi era do lado de cá do rio, na margem esquerda do rio. Aí então esse boi começou a sair lá de cá. Do outro lado tinha um outro boi. Era o boi de Sendino. Aí o que acontece? Nós armávamos um encontro para nos encontrar sempre no carnaval, em frente a um bar. A cidade só tinha um bar. É o bar chamado Tio Patinha. Entendeu? E ali acontecia tudo. Entendeu? O carnaval, o boi sempre abriu o carnaval de Santo Antônio de Pádua. Aí então o boi era um boi grandão, boi de cesto que a gente fazia, entendeu? Aí a gente começava o desfile. Aí combinava, Sendino, qual dia que vocês vão sair? Aí sempre falava assim, ó, eu não quero sair o dia que vocês vão sair, não. Eu quero ver o boi de vocês para depois vocês verem o meu. Aí aquela combinação. E o carnaval sempre era só 3 dias de carnaval. Aí nós tivemos que montar mais um dia a abertura do carnaval, sair com o boi pintadinho. Sempre a gente escolhia, então vamos combinar. Sempre dividir em 4 anos, cada um sai um ano, ele em primeiro lugar. O primeiro dia do carnaval. E no ano seguinte, a gente sai, vocês que saem em segundo lugar. Aí sempre combinava para a gente poder, o boi pintadinho sair. Aí o que acontece? A gente sempre carrega as pessoas que, quando você está movimentando o carnaval, naquela gana de que você querer ser o melhor boi, o boi resiste até o final, que o cara que saía debaixo do boi não mostrava rosto, não. O boi ele entrava dentro de casa, debaixo do boi, ele não saía, ninguém conseguia ver o rosto de quem estava apresentando o boi, não. Aí aconteceria como? Um belo dia, no carnaval, atrasou um bocadinho a escola de boi pintadinho, a escola de samba teve que sair, o bloco teve que sair. Aí o que acontece? O boi foi na frente. Quando o boi foi na frente, parou nesse bar do Tio Patinho, parou todo mundo tomar água. Aí era uma coisa tão assim irresistível, o cara debaixo do boi ali, aquele calor, que isso aqui tem um tecido, naquela época era um tecido mais bruto, mais pesado, que é como a gente fala no agora mesmo, era de americano, você fazia as cores estampado ou procurava drapear. Você pegava retalho de pano e botava no americano e colava. Você fazia as cores, entendeu? Para poder fazer o estampado do boi. Você poder desfilar. E era aquele boi grandão. Aí ele parou nesse bar, todo mundo parou para tomar água, o cara querendo sair debaixo do boi. De repente, o cara passa mal. O cara passa mal, ele sufocado, querendo ir no banheiro e não podia fazer. E ele debaixo daquele boi, naquele sufoco desgramado. Turma dos caceteiros, dos batedores de primeiro pau, todo mundo ia lá, tomava água, voltava. Daqui a pouco não saiu, o cara passando mal. Eles viam o boi dançando em movimento, mas não sabiam o que está acontecendo com o boi. O boi dançando em movimento e o boi, o movimento que ele estava fazendo ali, é o cara que estava debaixo do boi, querendo ir no banheiro, queria ir no sanitário e não podia sair. Ele agachou o boi toda a vida teve 4 pés, né? Pode fazer um tripé de 4 pés. Aí o boi ficou parado. Aí meu pai tinha mania de cantar, levanta meu boi, para ver se o boi levantava. O boi está quieto. O boi só balançava o chifre assim e não levantava o boi. Aquela dificuldade, do boi levantar, e eles estão querendo um mineiro pau sair, mas o boi não levantava. Aí chegou um ditocujo lá e puxou o rabo do boi. Boi, anda, boi! O cara eu não posso sair daqui agora. E o boi está quieto. Olha que história esquisita. De repente o cara levanta, aí o correte começa a parar daqui para daqui, quando andou mais ou menos uns 3 ou 4 metros, o pessoal do grupo sentiu um cheiro diferente. Mas o que está acontecendo aí? O cara, tadinho, coitado, ele estava com vontade de fazer necessidade, aí ele usou o pano do boi e fez ali mesmo e ninguém viu e aconteceu isso aí. Todo mundo quis depois pegar o cara de pau por causa disso aí, entendeu? Aí o cara, nessa situação, coitado, ele ficou meio triste, não quis apresentar mais, não queria ir nem na casa onde saiu o mineiro pau, entendeu? Custou para a gente conversar e esse cara chamava Joene, o nome dele era Joene. Aí o papai perguntou para ele, por que você não quer brincar no boi mais, rapaz? Por que você não quer participar?
Ah, não, porque a turma fica me encarnando e tal. Pô, não, porque você estava passando mal, aquilo já passou. Aí eles continuaram, aí a música ficou, essa música foi cantada, o levanta meu boi, o boi estava quieto. Fui lá na campina, fui buscar meu boi, a boiada toda junta, a maete aonde foi. Tchó, 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 eu fui buscar meu boi, a boiada toda junta, a maete aonde foi. Ô levanta meu boi, o boi nada. Ô levanta meu boi, o boi nada. Foi descobrir o cara estava fazendo necessidade debaixo do boi, estava passando aperto. Então essa é a história do boi. E a gente tinha dificuldade, voltando a falar para como você vai colecionar um boi, como você vai fazer um boi. Vocês veem aqui que tem várias fitas, retalho de pano. A gente pegava os retalhos para poder fazer. Pegava, no passado, uma cabeça de boi, já pegava a cabeça do boi mesmo. Botava a cabeça do boi para poder fazer o boi. Botava em uma cesta, a cabeça do boi amarrava, fazia o pescoço, fazia um pescoço de madeira e botava uma cesta na cabeça do boi para poder, no corpo, para fazer o corpo do boi, entendeu? Aí era a cabeça do boi, entendeu? Era uma situação difícil também, porque você tinha que esperar uma hora que morria um boi, bem chifrudo mesmo, que o bonito do boi, ele tem um chifre bem grande, bem alterado, para poder chamar a atenção. Aí escolhia uma cabeça de boi com um chifre bem grande e colocava, aí saía brincando pela rua e o tecido a gente usava o americano. O americano ou saco de batata, aquele saco branco para poder botar no boi, porque não tinha como tem hoje o estampado. Essa é a função. E outra também, a armação do boi era feita de cipó. A gente ia no mato buscar cipó para ele fazer o boi. O boi era feito de cipó. Pegava as envergaduras do cipó, fazia as envergaduras todinha para poder fazer de cipó. Aí, um determinado tempo, já foi se mudando. Boi botando vergalhão mais fino, entendeu? Para poder fazer um boi levinho. Um boi, por exemplo. Hoje, o boi tem uma facilidade, porque o que acontece aqui? O boi, hoje em dia, ele viaja muito. Esse boi foi para Santa Catarina, foi para Olímpia, São Paulo, foi para Fortaleza, para Brasília, entendeu? Campina. Então, nós fazemos vários trabalhos com esse boi em estado diferente. Esse boi conseguiu viajar de avião, esse boi teve que ser contemplado em 12 quilos, que ele tinha que ter o peso de uma mala de viagem para botar dentro do avião, para poder não tomar muito espaço. Então, tudo nós tivemos que fazer um boi diferente, bem leve, para poder viajar para Santa Catarina, onde ele teve 2 horas de voo do Rio até Santa Catarina. Foi até o Rio de carro, do Rio foi para o aeroporto, de lá ele foi para Santa Catarina. Então, esse boi, ele anda para tudo quanto é lugar, esse boi é visado. Com esse boi, nós encontramos vários tipos de boi, onde nos encontra que muitas pessoas, às vezes, aqui na nossa região, não conhecem, entendeu? Aonde esse boi passou. Nós encontramos o boi do mamão, o boi garantido, o boi caprichoso, nós tivemos na festa do boi caprichoso. O boi bumbá, que é uma diferente desse boi aqui. Cada boi tem sua versão de boi, entendeu? O boi bumbá, o boi garantido, o boi caprichoso, o boi do mamão, entendeu? Cada boi tem um tipo. O boi de Lucas, entendeu? O boi que apresenta dentro das folias de reis, que é um boi completamente diferente, ele apresenta no chapéu do folião. Então tem muitos tipos de boi. E esse boi que foi consagrado, o boi pintadinho de Santo Antônio de Pádua, que ele é de Pádua. Em outras regiões tem a vaquinha, não tem como boi, tem a vaquinha. Por exemplo, Bom Jesus, cidade por perto aqui, tem a vaquinha. E com isso surgiu vários boi. E o conhecimento que a gente passa do boi, da vantagem de ter o boi nosso aqui da nossa região, a vantagem de fazer, colecionar nosso boi e passar nossas imagens, as nossas apresentações, a gente conheceu vários grupos de comunidade onde tem boi. E a gente está passando essa mensagem para você que já participou, que hoje você às vezes tem uma boa idade, você não participa mais, mas tem seu neto e seus filhos, que você possa passar esse legado que você teve para trás, entendeu? Porque às vezes a pessoa tem uma visão diferente do que é um boi. Se ele fala um boi, por que um boi? Por que um boi? Não tem outra história. Um boi é um sentido de uma história de vida, uma história viva. É uma história viva, uma história que às vezes seu pai queria contar para você, mas não teve a possibilidade. E hoje você está conhecendo essa história através desse simples amigo que está passando para você, entendeu? Que às vezes você tem muitos meios muito mais tranquilo para você sair do mundo, que às vezes é desagradável para o mundo que você enfrenta hoje, muitas maneiras mais tranquilas
de você conhecer um mundo diferente e às vezes você não conhece seu próprio mundo, seu próprio espaço, a sua própria sobrevivência. Que você, nessa história do boi, o que acontece na escola de boi, você procura conhecer seus tios, seus parentes, seus avós, procura falar com ele. O que é isso? Eu ouvi falar sobre o boi, esse conhecimento, o porquê o boi, para ele poder te passar o legado dele do conhecimento. Porque o boi, ele traz vida, ele traz riqueza, ele traz cidadania, família, entendeu? Então, por isso que é importante a gente falar sobre o boi, a escola do boi e o boi. E que às vezes você, no seu interior, você já viu falar, mas por quê? Por que boi? Por que boi? Por que eu falo em boi? O que vem a ser isso? Qual é essa visão que eu vou ter do boi para minha família, para meus filhos, para meus netos? É isso aí que você tem que passar a conhecer. Que às vezes você não conhece a história do seu avô, do seu pai, que convivia com isso tinha dentro da sua casa e você às vezes não conhecia. Então é muito importante que você participe e que conheça, que pergunte, procure dialogar com os velhos amigos, os velhos que você tem na sua casa, ele tem tradições, ele tem muita coisa importante para poder passar para você, que às vezes você mesmo não sabe. Então você tem que fazer, você que está do outro lado, você assistindo, você vendo isso aí, procure se concretizar. Que eu sempre vi o ontem e o hoje e o amanhã, penso no hoje e no amanhã também. E a gente tem que sonhar com isso aí. A gente tem que sonhar o amanhã. O hoje é seu, agora o amanhã você vai sonhar, o amanhã vai ser sempre o amanhã. Então isso que a gente tem que botar os pés no chão e procurar conhecer isso aí. Pensa no hoje, no momento que você está, procura viver seus melhores momentos, conhecer as melhores coisas que Deus te dá a oportunidade de você olhar, viver, poder pegar e sentir. Esse é o momento seu. Então, às vezes, você deixa um momento desse para poder fazer coisas que não é seu. Uma coisa que não é seu, não é da sua família. Depois veio passear